cara, minha nobre, politizada família conquistense, faltando um pouco mais de um ano para as eleições municipais, nós começamos então a ter notícias de pesquisas aqui, ali e acolá. Lamentavelmente, quando a pesquisa desagrada determinado candidato, ele tem naturalmente a tendência de tentar desqualificar a pesquisa. Quando a pesquisa favorece o candidato, alguns deles têm inclusive a ideia de simplesmente credenciar o instituto de pesquisa, não pelo conhecimento do trabalho realizado, não por uma análise mais profunda, mas simplesmente porque o seu percentual saiu ali mais alto. Vitória da Conquista recebeu hoje na imprensa, ontem, por exemplo, o jornalista Rodrigo Ferraz me ligou perguntando se ele poderia divulgar a pesquisa. A lei não proíbe divulgação de pesquisa eleitoral sem registro no ano anterior à eleição, só a partir do dia 1º de janeiro de 2016. Mas o interessante é que uma dessas pesquisas, que foi a que o Rodrigo Ferraz publicou, ele disse que não sabia, não tinha informação segura de quem teria contratado. Bom, enfim, essa pesquisa dá uma diferença entre os dois principais pretensos candidatos, Zé Raimundo e Erzen Guzmão, uma diferença de 4 pontos percentuais. Mas essa pesquisa estabelece uma margem de erro de 5 pontos percentuais, de forma que tanto José Raimundo pode estar com 25 pontos, como Erzen pode estar com 25 pontos, como também José Raimundo pode estar com 25 pontos e Erzen apenas com 20. Porque a margem de erro ela vai para mais ou para menos. De forma que você não tem e nem teria por que ter um quadro definido dessa situação nesse primeiro momento. O que é interessante frisar é que essa pesquisa também ela não mostra para você os locais onde foram pesquisados, não há informação de como foi dividida a questão do gênero, a questão da idade, a questão da renda e a questão da escolaridade, que são parâmetros exigidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para que você tenha cientificamente a ideia de como esses segmentos estão pensando em determinada eleição. O que me causou espécie nessa pesquisa foi o baixo número de indecisos. Não é normal, numa eleição que falta mais de um ano para acontecer, que quase não haja indecisos. Mas aí veio a outra pesquisa encaminhada ao nosso blog pela assessoria do deputado Erzen Guzmão, e nessa pesquisa o candidato Erzen Guzmão aparece com 49 pontos percentuais com 37 pontos percentuais contra 19 pontos percentuais do ex-prefeito José Raimundo. O que você pode, a grosso modo, é bom frisar que nós estamos falando a grosso modo, porque nós não temos a pesquisa na mão para lhe dar, você, meu caro ouvinte, meu caro internauta, uma ideia real do que ocorreu. Nós jamais vamos dizer que a pesquisa está certa ou que está errada. Via de regra, o bom senso nos obriga a dizer que a pesquisa está certa. Eu, por exemplo, acho que a pesquisa está certa. O que vai fazer você entender se a pesquisa está certa ou errada se você tiver as entranhas dela para analisar. Isso, no meu caso, de conhecer um pouco dessa área. Mas o que eu queria acrescentar é que mesmo o candidato Erzen Guzmão falando mal de determinadas pesquisas que vão surgir e enaltecendo a pesquisa que lhe favorece, que é o caso dessa pesquisa desse Instituto PIA, né? Que é um instituto isso, instituto aquilo, perere parará. Olha, eu quero dizer aos meus queridos acompanhantes do blog que honestidade, ela não precisa sair do âmbito da sua família. Você não precisa de parâmetros estranhos e estrangeiros para estabelecer a honestidade de ninguém. O cidadão pode ser honesto no Acre e ser honesto no Rio Grande do Sul. Não significa absolutamente nada que o poder econômico faz com que você seja mais honesto do que aquele que não tem o poder econômico. Se você não tem essa visão de mundo,
a sua situação, no caso do barco, é naufragar. Mas colocando quantitativamente a pesquisa que nos foi apresentada pela assessoria do deputado Erzen Guzmão, é bom frisar que se essa pesquisa estiver correta, o candidato Erzen Guzmão, caso concorra às eleições, estaria sumariamente derrotado. E os senhores vão entender por quê. Ora, se o candidato José Raimundo tiver 20 pontos percentuais hoje, sem nenhuma propaganda, sem utilizar uma emissora de rádio diariamente falando bem do seu mandato, sem que a cidade conheça efetivamente as suas obras, porque a divulgação é relativamente curta dentro das possibilidades que tem um deputado de divulgar numa rádio, divulgar num blog e sucessivamente, ou no jornal, uma coisa nesse sentido. É diferente de quando você tem alguém com um microfone de rádio 24 horas por dia defenestrando a administração municipal, a administração federal e a administração estadual. O que se fala bem é apenas do governo do prefeito de Salvador. Você também não está vendo. Por exemplo, o candidato Erzen Guzmão, ele fala que o prefeito de Conquista não deve, não pode proibir que as vans clandestinas transitem em Vitória da Conquista pegando passageiro e cobrando por isso. Mas quando a Prefeitura de Conquista tem que realmente exercer o poder de polícia e apreender esses veículos, o candidato simplesmente critica. Mas ele não levanta a voz, por exemplo, para dizer que o candidato dele em Salvador, no caso o ACM Neto, acabou de apreender 53 vans, isso num período de 2 ou 3 meses. E faz isso sempre. E não está errado. Apenas a gente tem que entender que a coisa não pode estar certa apenas para o nosso lado. E aí, porque isso quem vai decidir é o eleitor. E Vitória da Conquista sabe que a administração efetuada hoje pelo prefeito Guilherme Menezes chega a ser espetacular. E isso não é puxa-saquismo, não tem isso não. A administração, você vai dizer, o secretariado de Guilherme não é político, não faz política e ninguém sabe, evidentemente, as ações políticas do seu secretariado. Isso é verdade. Agora, que as realizações do governo municipal são eficientes e eficazes, são. Por quê? Simplesmente a melhoria da qualidade de vida de Vitória da Conquista nesses últimos 10 anos é visível. Só se você for muito tolo para não perceber. Então, minha cara e minha nobre família conquistense, eu digo isso porque, tendo uma administração realizadora como a administração de Guilherme Menezes, você precisa de uma alternativa para poder dizer que essa administração não está boa. Mas não é com a história de um trem-bala, de um BRT, de um VLT, que você vai resolver. Porque os problemas cruciais da cidade, eles estão presos exatamente ao saneamento básico, à qualidade de vida, ao emprego, à renda, à limpeza das ruas, à iluminação da cidade e os equipamentos públicos funcionando. Então, uma cidade que tem uma frota de ônibus de 160 veículos, com 2 anos de uso, a mais nova do Brasil, não há o que se falar desse problema. Aí você cria uma ideia oportunista de dizer que o transporte coletivo não poderia subir para R$ 2,80. E tenta envolver a direção da Câmara de Vereadores num processo onde não cabe à Câmara de Vereadores discutir. Por que não? Porque simplesmente se a Câmara de Vereadores estivesse preocupada em resolver os problemas da fraqueza de dinheiro, da fraqueza da economia brasileira e, consequentemente, a fraqueza da economia de Conquista, ela não pagaria R$50 mil por ano para um estacionamento de carros de vereador sem utilizar. E ainda não pegaria 5 ou 6 vagas da rua pública para que os vereadores estacionem seus carros e ali não seja permitido ninguém estacionar. Então, 2 pesos e 2 medidas. Ora, se você tem R$50 mil no caixa e você joga no lixo, não seria 5 centavos ou 10 centavos de uma passagem que você estaria ajudando o povo. Então, é uma incoerência da Câmara de Vereadores nesse aspecto. Mesmo porque não é possível
que você tenha 160 ônibus circulando na cidade, funcionando das 6 da manhã até as 12 horas da noite, ou 24 horas, e que você tenha uma série de empregados, uma série de encargos, e que não haja nenhuma diminuição dos insumos, que você não possa manter uma passagem no valor de R$ 2,80 para que a empresa também tenha um certo lucro. Afinal de contas, é fácil perguntar: você colocaria o seu serviço para não ganhar nada? Então, esse tipo de raciocínio que é necessário fazer. Redundando tudo nesse longo comentário, eu gostaria de dizer o seguinte: a oposição de Vitória da Conquista sempre teve, numa eleição final, 44 pontos percentuais daí para baixo. Só alcançou um pouquinho a mais com o deputado Coriolano Salles. E é bom frisar que quando o deputado Coriolano Salles disputou a eleição em 2004, ele disputou como o deputado mais realizador da história de Conquista. Porque foi através do deputado Coriolano Salles que você teve e tem, como hoje, a Faculdade de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste. Foi através do deputado Coriolano Salles que você teve o anel rodoviário concluído em 2002. Foi através do deputado Coriolano Salles que você teve as fábricas Dili, Umbro e Capa, que deu mais de 3 mil empregos em Vitória da Conquista, existem até hoje, na sua ligação com o governo do Estado. Através também do deputado Coriolano Salles que você teve 300 quilômetros de energia na zona rural de Conquista. Então, era um deputado que realizava as coisas e confrontava com o governo realizador também, que era do hoje deputado José Raimundo. Pesada a balança nesse aspecto, era o único que tinha condições de chegar em praça pública e discutir obra por obra. Afinal, era um deputado que inclusive fez a cooperativa de crédito dos servidores da prefeitura, ajudou no Banco do Povo, fez a cooperativa dos comerciantes de Conquista, a cooperativa da UESB, enfim, são serviços que você coloca que, usando a inteligência, você agrega valor ao seu mandato. É muito diferente de quem não tem mandato nenhum, ou que tem um mandato da falácia. De aí você ficar falando, criticando absolutamente tudo, nada em Vitória da Conquista, enfim, estaria funcionando. Muito embora seja uma cidade que tem um PIB de aproximadamente 4 bilhões de reais, é a 14ª cidade em saneamento no Brasil, é a cidade que simplesmente tem várias e várias coisas que são incomparáveis com outros lugares. É uma cidade mais limpa do que Feira de Santana, mais limpa do que Itabuna e muito mais limpa do que Salvador. É uma cidade onde você tem uma qualidade de vida. É uma cidade onde a Prefeitura Municipal coloca no mercado quase 110 milhões de reais por ano para cuidar da saúde. E com isso, não é que você está recebendo a saúde do hospital de base, é a saúde que você está recebendo em todos os hospitais de Conquista e em todas as clínicas de Conquista, porque todas elas são conveniadas. É uma cidade que atrai para a Vitória da Conquista, no caso, para a nossa cidade, os estudantes da Bahia inteira, pelo grande número de faculdades que tem. Ora, não é possível que nada disso seja conseguido sem que a iniciativa pública esteja presente. Então, um orçamento de quase 600 milhões de reais jogados por ano dentro da cidade, é natural que o comércio viva, que a indústria viva, que a agricultura viva. Tudo isso o eleitor leva em consideração quando você faz uma pesquisa. E aí ele sempre raciocina de como ele vai proceder no dia de colocar o seu voto. No caso das pesquisas quantitativas, onde você não analisa a qualidade da condição do entrevistado, porque todas as pessoas sabem que existem alguns que têm o poder de influenciar os outros, você tem um dado mais cru da história. E aí, é por isso que essa pesquisa ela revela o momento. De repente você recebe uma crítica severa sobre tudo, e aí você resolve maltratar até quem lhe fez o bem. Mesmo assim, no dia D, que é você e a urna, você às vezes altera o seu pensamento. Voltando a dizer isso, é para informar que
naquela eleição de 2004, vários institutos de pesquisa davam ao deputado Coriolano Salles uma margem gigantesca, chegando até dizer em torno de 64% dos votos. Gostaria de dizer também que nunca acreditei nisso, nunca. E quando nós fizemos a nossa pesquisa, com a margem de erro ínfima, porque nós fizemos uma gigantesca pesquisa em Conquista exatamente para dirimir essas dúvidas e ouvimos 5.200 pessoas. E chegamos para o deputado Coriolano Salles e lhe demos a informação de que estava ele com 5 pontos percentuais no dia 2 de setembro, faltando, portanto, um mês para a eleição, com apenas 5 pontos percentuais à frente do prefeito José Raimundo. Totalmente diferente do que se falava nos 4 cantos da cidade. A partir dali, 10 dias depois, encontrei o ex-deputado Ivanilton Gonçalves, que me perguntou: Paulo, Coriolano vence as eleições? Eu disse: se fosse hoje, venceria apertado. No dia da eleição vai perder. E aí então a eleição foi perdida. Basta dizer que, comparando hoje com a probabilidade dos 37,3% que tem o deputado Ezen Guzmão, não seria motivo nenhum de comemoração. É muito bom que a oposição bote as barbas de molho e procure fazer uma oposição propositiva e que esqueça definitivamente obras mirabolantes que a população está querendo sossego. Daqui uma semana a gente volta com a nossa opinião.